Boa tarde, meus amigos da TV Louca. Mais uma vez estamos aqui hoje, nesse dia, com a chuva bastante intensa, como vocês podem perceber, ouvir. Estamos hoje aqui com a grande personalidade de Matinhos, o senhor Pedro Guimarães. Para quem não conhece o senhor Pedro Guimarães, ele é um ambientalista, um dos mais antigos aqui de Matinhos, que luta muito pela preservação do meio ambiente. E hoje vamos falar sobre um assunto que está em todas as redes sociais, tanto na mídia impressa quanto na mídia de vídeo, né? É o caso da absolvição do presidente Lula. E o nosso amigo Pedro Guimarães, como é uma enciclopédia, ele tocou num caso que tem precedentes já no século XIX. Pedro Guimarães, você podia explicar para nós o que seria este caso? Como é que é o nome mesmo, Pedro? Dreyfus. Caso Dreyfus. Então, Pedro, explique para nós qual é o caso Dreyfus no século XIX. O que isso significa hoje, com a atual conjuntura da política nacional do país hoje. Boa tarde a todos os que me elogiam com a sua visualização, pelo menos. Primeiro de tudo, música é isso aqui. Né? Eu sou dessa época. Se você não conhece How Can You Mend a Broken Heart, comece a pesquisar, para você realmente ouvir música. Ontem, quando a âncora da Rede Globo anunciou a decisão do Teori Zavascki, Não, Fachin. Edson Fachin, sobre a anulação dos processos do Luiz Inácio Lula da Silva na Vara Federal de Curitiba, eu dei um salto no sofá. Eu não estou defendendo ninguém absolutamente. A minha visão é judicial. Muito embora eu não seja um advogado. Mas eu sou uma pessoa que sei ler. E que fui gestor público a nível federal e a nível de auditoria. Então comece a estudar as coisas antes de ficar falando besteira nas redes sociais. Tomada do STF, regime militar. Pois bem, o caso Dreyfus ocorreu na segunda parte do século XIX, na França, e que praticamente destruiu uma república. E quem foi o autor? O Poder Judiciário. Que foi cometendo erros, ele foi condenado, ele era capitão, tinha uma ficha corrida excelente e foi destruído, acusado de espionagem e traição. Mas houve uma divisão de opiniões, havia os a favor, os contra, e o processo rolou, e em 1912 ele foi inocentado. Provas, depoimento, testemunha, tudo forjado e tudo aceito pelo Poder Judiciário. E no nosso caso, o nosso Dreyfus aqui, pode ter cometido os erros do que ele é acusado. Mas o maior erro quem cometeu foi o Poder Judiciário. Eu, como cidadão simples que lê a Constituição, nós tivemos aí um erro primário de competência, que jamais toda essa culpabilidade atribuída ao ex-presidente podia ser julgada em Curitiba. Isso teria que ser no Distrito Federal, aonde era o domicílio dele, aonde era a sede da estatal e da onde partiram as pseudas decisões político-administrativas que geraram a Lava Jato. Então, a nação foi vítima de um engodo que favoreceu o corporativismo global, que é quem manda no Brasil, é quem toma decisões no Brasil, é o corporativismo global. Eu sou ambientalista há 30 anos, já enfrentei esses caras e sei quem eles são. Está aí Paranaguá, virado numa bomba química, numa bomba ambiental, né? Então, nunca se viu um erro tão primário. E outro prejuízo, quando é que o mérito de uma questão, o crime cometido, é superado por uma questão de competência. Se fez justiça, se fez. E tem mais uma, ficou provado que a condenação do presidente Lula não foi para salvar o país da corrupção, da fome, da desgraça, da Venezuela, não. Foi uma decisão partidária, foi uma decisão política para tirar ele das eleições do caminho do corporativismo global. Ele vem com essa história de ProUni, de cotas, de Bolsa Família,
Isso aí é entregar dinheiro para pobre. E o capitalismo global não admite isso. Não admite. Tem até afrodescendentes lutando contra as cotas. Foi um erro primário e isso nos assusta. Porque veja na mão de qual poder judiciário nós estamos. E isso sai de Brasília, do STF, vem para o STJ, vem para o TSE, vem para as instâncias regionais e chega nas comarcas. É na mão dessa justiça que nós estamos. Minha filha demorou 8 meses para receber uma decisão por danos morais. E ainda vai receber parcelado. Então, quando eu vi aquele enunciado, o caso Dreyfus caiu no meu colo, que mostra como a história se repete. Por isso que é bom estudar história. É meio alongado para tratar de um assunto desse, mas é isso. Lula é o Dreyfus do século XXI. Certo? Para fechar isso, eu quero ler a conclusão do artigo aqui, escrito diz assim: esse caso é frequentemente considerado o símbolo moderno universal da iniquidade em nome da razão do Estado e continua sendo um dos exemplos mais impressionantes de um erro judiciário difícil de reparar, com um papel importante desempenhado pela imprensa e a opinião pública. Então, meus amigos, é impressionante como é o sistema jurídico, judicial nosso hoje, a ordem jurídica, ele beneficia mais uma certa parte da sociedade do que realmente interessa. Mas a gente agradece aqui a presença do Pedro Guimarães por essa aula, né? Ele quer fazer umas considerações finais, Não, Pedro? eu só quero avisar vocês que eu andei um pouco sepultado. Vem aí para vocês maré alta. Nem o Doce e nem o Gilberto sabem o que é. Vem para vocês aí maré alta. Então, Pedro, a gente vai guardar essa maré alta aí, né? Pra gente ver como é que vai funcionar isso. A gente agradece a TV Louca pela essa oportunidade. E mais uma vez estamos aqui levando informação para a nossa querida Matinhos, para o Paraná e para o Brasil. Obrigado a todos.